Saudações, bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos falar de literatura portuguesa, grande escritor, né, novidade editorial, né? Nos últimos 10 anos nós estamos falando muito do Walter Ugumãe. Então, finalmente, vamos começar a falar de Walter Ugumãe, que nasceu em Luanda, né, Angola, mas é um escritor português, né? Ou seja, tradição da literatura portuguesa. E o interessante é que ele foi uma revelação até para o José Saramago, né? O ápice da literatura portuguesa, que ganhou o Nobel de 98. Este livro aqui, ó, é de 2011, essa edição 2015, que é A Máquina de Fazer Espanhóis. Interessante que o Walter Ugumãe sempre tem vários enredos, né? Assim, tem enredo que passa no Japão antigo, tem enredo que ele faz de domésticas, né? Tem enredo. Fui ler alguns livros dele, né? Fui ler alguns enredos, enredos que passam na Escandinávia, né? Então, interessante como é que ele. Agora, interessante no Walter Ugumãe, por esses enredos que são variados, né? Igual o Saramago, depois do Nobel, também começou a variar esses enredos em vários lugares, né? Não só Portugal, por exemplo. É interessante a linguagem, né? Então, o Walter Ugumãe trabalha muito a linguagem, né? Você pode ver que a forma dele escrever, a forma de usar a pontuação, a forma de deixar o ritmo da fala, né? Então você imagina o personagem falando e essa fala está no meio da narração, igual o Saramago fazia. Muitas vezes o livro dele é só com minúsculas, né? Ele não usa maiúsculas. Ele está mudando também. Alguns outros livros ele já passa a usar maiúsculas, né? Então tem um pouco de trabalho linguístico que todos esses autores, depois, por exemplo, do João Gilberto Noll, né? Eles trabalham muito a linguagem. João Gilberto Noll, Agualusa, Mia Couto, né? O Peixoto, né? José Luiz Peixoto, também de Portugal, são todos autores que estão usando muito a questão da linguagem mesmo, né? Assim, não só o enredo, que muitas vezes é um enredo, você nem guarda muito enredo, né? Interessante, esses autores não trabalham assim de você lembrar um enredo que você possa resumir, mas ele trabalha muito a questão da linguagem, né? Ou seja, como é poético, né? Quase uma prosa poética mesmo, né? Então, nós temos então aqui esse livro, 2011, 2015, segunda edição 2016, A Máquina de Fazer Espanhóis. Inclusive tem um prefácio de ninguém menos que o Caetano Veloso, né? Geralmente os livros do Walter Ugumãe tem algum prefácio de alguém famoso, né? Algum escritor, né? Laurentino Gomes, o Karnal, né? Que é filósofo e tal. Então, geralmente ele convida alguém, o Zé Inácio Loyola, né? Então, geralmente os prefácios dele tem alguém famoso assim, e pessoal que lê, pessoal que está sofrendo impacto da obra do Walter Ugumãe. Eu lembro que eu vi o Walter Ugumãe e o José Luiz Peixoto no evento de 2003, 2004, na Serraria Souza Pinto, em BH. E eles nem eram famosos assim, ou seja, estavam lá tomando vinho do Porto, lá, alguns poetas de BH, inclusive o Luiz Edmundo Alves, né? Também estava nesse evento. A embaixada de Portugal, é um evento poético, né? Uma Bienal do Livro, se não me engano. Nós estávamos lá conversando sobre poesia. E quem imaginaria, hein? Walter Ugumãe, daqui a pouco ganhando Nobel, hein? Imagina, está ganhando Nobel. Então, esse livro é muito interessante porque você já tem Caetano Veloso, depois você já está falando, citando aqui Álvares de Campos, né? Tabacaria. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso, tem em mim todos os sonhos do mundo. Vocês estão vendo que a minha voz está sumindo, né? Minha voz está com problema técnico, minha voz está com problema técnico. Então vamos lá, vamos esquecer a voz aqui. Então, muito bem, o capítulo 1, Fascismo dos Bons Homens. E aí vai seguindo os capítulos, os títulos interessantíssimos, né? Tem gente que não consegue dar título para livro, vai dar título para cada capítulo, e é cada título sensacional, né? O Fascismo dos Bons Homens, a brancura é um estágio para a desintegração final, o amor é uma estupidez intermitente mas universal, um ataque de qualquer coisa, né? E assim vai indo, né? O tempo não é linear, os olhos pequenos demais para ver uma coisa grande, uma coisa tão grande. Então, aqui você tem na narração seguinte, começa uma voz, né, primeira pessoa, e depois nós descobrimos que é o Antônio Jorge da Silva, e ele está narrando, né, ele está num local público, assinando documentos por algum motivo, e aí chega um cidadão também chamado Silva, né, e ele começa a puxar conversa, e ele é um tanto quanto assim, né, não dá muita ideia, acha o cara um chato, de galocha, né, ele parece um pouco Tom Casmurro, assim, né, e aí ele vai conversando com esse cidadão,
E aí você vai descobrindo a história, entendeu? Ele vai narrando a história aos poucos, vai descobrindo. Então ele está assinando documento em algum lugar que você não sabe onde é. E aí, se o cidadão está mandando chamados, aí eles começam a conversar, né? Começa a conversar, você descobre a idade dele. Ele tem em torno de 80 anos, né? Já tem muito tempo de casado, 50 anos de casado. E aí você descobre que a mulher dele está internada, né? Então ele está no hospital, a mulher está internada, etc. E aí então, você vai conversando, e essas narrações, a narração dele vai se misturando com os diálogos. Então você não sabe onde começa o diálogo, onde começa a narração, que é justamente uma característica do Saramago. E aqui também não tem pontuação nenhuma, não tem exclamação, não tem interrogação, não tem nada. Vai seguindo, né? Então ele tem quase 50 anos de casado, tal. E aí acontece que aí passa a primeira parte, ele tenta fazer amizade com o cidadão, tal, o cidadão é insuportável, aí você vê um pouco a característica dele, né? Então ele encontrou um outro Silva, é um nome comum, né? Silva, ele é um cidadão comum, Silva, aí você descobre que é um barbeiro, né? Profissional. E aí depois no capítulo 2, a brancura, os estágios de integração final. Aí ele descobre que a mulher morreu mesmo, né? A mulher morreu, e aí mostra o luto, né? Vai narrando, a narração é bem poética, né? Mas aí acontece o que será o conteúdo do livro, que aí ele vai ser enviado para uma casa de idosos, lar de idosos, né? A gente sabe o que ele chama aqui, Laura morreu, que é a esposa, né? Laura morreu, pegaram-me e puseram-me no lar com 2 sacos de roupa e um álbum de fotografias. Foi o que fizeram depois, nessa mesma tarde, levaram o álbum porque acharam que servia apenas para que eu cultivasse a dor de perder a minha mulher. Então é aqui que começa a história, né? Então aconteceu o luto, né? Ele já é um homem idoso, 80 anos, e aí vai ser agora a história que ele vai ser enviado para esse lar de idosos, né? Um asilo, e aí vai começar a história mesmo, né? Que aí vai ter as reflexões bem tabacaria, né? O que é tabacaria, o poema do Fernando Pessoa? E o livro do Desassossego, que é do Bernardo Soares, que é o que? O homem meditando, o homem contando a sua vida, né? Os seus pequenos momentos e... Então ele vai falando, depois retirei as roupas dos sacos e as fui pendurando como me apeteceu. Os gestos mecânicos, sem energia alguma, faziam parecer as camisas alinhadas uma atrás das outras no armário. E alguém de quando em quando estreitava pela porta para achar que eu estava a portar muito bem, né? E aí ele vai contando, né, como ele vai se acostumar com esse local, as horários das refeições, as amizades, né, os doutores que ficam sempre ali. Isso é uma coisa totalmente nova, porque ele estava numa espécie de vida, 50 anos de casado, de repente agora ele é um idoso no asilo, né? Então, essa que é a história. O mais interessante não tem nada de mirabolante no enredo, mas é a linguagem, nós estamos ressaltando sempre isso. A forma como ele narra a história, né? Então, continuando a primeira pessoa, eu era um intruso ainda no luto que faziam a pressa para se atempararem com os lutos que se seguiram. Era um intruso que não choraria pela dona Luz, que não conheci, e nem entendia muito ainda o quanto a minha posição ainda podia ser arrogante, sem querer falar, sem querer ser grandes contatos. Então aqui é ele ainda, né? Ele ainda habituando-se a esse espaço, né? Capítulo 3, o amor é uma estupidez intermitente mais universal. Então o problema com julgar do ser-se velho é o de julgarem que ainda devemos aprender coisas, quando na verdade estamos a desaprendê-las. E faz todo sentido que assim seja, para que nos afundemos inconscientemente na iminência do desaparecimento. A inconsciência apaga as dores, claro, e apaga as alegrias. Então é sempre assim, ele dando os seus depoimentos, né? Frases bem líricas, né? Bem poéticas mesmo, e fazem essa obra do A Máquina de Fazer Espanhóis. Vamos lá, continuando. Capítulo 4, o ataque de qualquer coisa. As visitas foram-se embora, naturalmente devem ter levado as suas roupas bonitas a passear. Era sábado e após tão grande produção aproveitariam para um passeio, um filme no cinema, um gelado ao pé da praia, que o gelado seria um sorvete, né? E o senhor Pereira dizia-me mesmo, cara amigo Silva, já faz 4 anos disso e é sempre assim. Os meus filhos são os estupores, mas digo-lhe com as nossas idades, para aqui metidos, os filhos de toda a gente ficam uns estupores. Então, quando eles recebem visita, né? Vamos lá, capítulo 5, Teófilo Cubillas, era um peruano sorridente. Então, é difícil até resumir, né, o que seria o enredo do livro, a não ser essas apreensões do senhor Antônio Jorge Silva, né? Aí ele vai narrando justamente
Capítulo 6. Beleza de nobre e fome de miserável. No dia 15 de janeiro de 1928, João Esteves era um moço de 20 anos cuja vida corria difícil. Os seus pais passavam misérias no norte do país enquanto ele suportava um tio prepotente que conseguira abrir espaço na capital, que é dizer que se metera com uns e com outros, e arranjaram umas lojas de mercadoria por Lisboa. Ainda deviam uns bons dinheiros, mas ali seguro de garrafas afiadas e muita vontade de vencer. Uns dias mais tarde, não muito depois, João Esteves entrou na tabacaria e o senhor Alves demorou um minuto mais, apenas um minuto, disse-lhe que aquele Fernando Pessoa, que ali costumava ir, escrevinhava uns poemas de vez em quando, e que os pusera aos dois no texto. Disse-mo, mas não me mostrou, comentou o homem, e depois acrescentou, eu até gostava de o ler, mas ainda não o convenci, não sei se anda a fazer aquelas revisões, que um poema ainda amadurece com cuidado. O próprio Fernando Pessoa perguntara ao senhor Alves como se chamava aquele homem jovem de tez brilhante que ali entrara, e que já vira umas tantas vezes, sempre impecavelmente prometedor e com jeito de empreendimento. Aqui então ele está falando então do Esteves, da tabacaria, né? Lembra do Esteves sem metafísicas? Então é o Esteves sem metafísicas, né? Estavam os homens a pintar e arranjar de todos os modos os 2 quartos que haviam ardido no andar de cima, e andava o senhor Pereira com uma pombinha na mão a divertir-se como o mais idiota dos etc. Então aqui vai mostrando essas considerações dele. Capítulo 7, herdar Portugal. Nós fizemos tudo pela igreja porque as convenções à época eram muito mais rígidas do que aquilo que a frescura de nossa juventude nos permitia almejar. Ainda nos marcavam as heranças caçadoras de uma educação com idas à missa, mas, sobretudo, uma dificuldade em cortar com os outros esperariam da nossa conduta. De todo modo, a Laura descobriu rapidamente aquele gozo universal das noivas, aparecendo de branco e deslumbrante entre folhas e camadas de tecido, como um bolo feliz. Aqui vai contando o casamento. Então ele vai voltando, né? Vai voltando, ou seja, ele já está aqui, né? Lá no lar e vai voltando, né? Em 1950 as coisas não estavam ainda tão definidas. É isso que tenho a dizer. Eu tento dizer. O certo e o errado eram difíceis de discernir, pois o Benfica ainda não fizera glorioso, nem Salazar parecia ainda estupor que o povo pudesse reconhecer cabalmente. Então ele vai contar a história, né? Viva Salazar, Maria Imaculada, mês de maio, mês dos lírios, das rosas, mês de Maria, coração de Maria, dai-nos o vosso amor, Santa Maria. Então ele vai mostrando trechos, né, as memórias conexas, que sabe que é memória, né? Memória prustiana, vai voltando, não tem muito um sentido, não tem muito uma ordem, né? Então, eu acho interessantíssimo isso, a exploração da linguagem poética, no capítulo 8, a Silva da Europa, né? Então, esses capítulos vão se seguindo justamente pelas reminiscências. Capítulo 9, o tempo não é linear, né? O tempo não é linear. Então, isso aqui, né? Vale uma leitura, depois vamos comparar a obra do Walter Hugo no conjunto, né? Tem várias obras que eu estou folheando ao mesmo tempo, esses vários enredos, né? Eu falei, tem enredo no Japão, tem enredo na Escandinávia, enredo que ele observa, né, as domésticas, nos tipos de domésticas, as mulheres adias, né, as diaristas, né, em Portugal. Então fica aí a consideração, dica de leitura, né? Capítulo 10, os olhos pequenos demais para ver uma coisa tão grande. Certo? Então nós vamos depois fazer uma série só, assim como vamos fazer uma série lendo o Minha Couto, né? Aqui no canal tem os vídeos sobre a Gualusa, e tem Minha Couto, e vamos fazer mais, tem a trilogia do Minha Couto, né, que também saiu, e esses vários livros do Walter Hugo, né, com essas mesmas edições, com esses prefácios interessantíssimos, nova literatura portuguesa, né? Sim, é até difícil, a gente nem está, uma coisa novíssima, né? Fazer estudos sobre a obra do Walter Hugo. Por enquanto é uma dica de leitura, e depois nós vamos analisar com calma cada texto, cada enredo, e grato pela atenção, e não deixem de compartilhar.